Boa noite. Estamos a pouco mais de 90 dias para as quintas eleições autárquicas, só que o que se sente é que há mais dúvidas do que certezas em relação à realização dessas eleições, ou pelo menos na data prevista, que é 10 de outubro. No centro da incógnita está a crise política que agudizou-se com o adiamento da sessão do Parlamento. Neste caso, a sessão extraordinária estava marcada para os dias 21 e 22 de junho de 2018, que tinham como objetivo central mexer na legislação que operacionaliza estas eleições, atendendo que vão acontecer num figurino diferente. Já não vai ser nos moldes em que estávamos habituados, em que elegia-se os membros da Assembleia Municipal e também o Presidente do Conselho Municipal, mas sim, agora vai ser numa perspectiva em que há uma única urna, que é lá onde vai se depositar os votos para os membros da Assembleia Municipal ou autárquica, e daí o partido, a coligação ou mesmo o grupo de sociedade civil que estiver a concorrer, que tiver maior número de votos, é que vai poder indicar ou eleger o seu, neste caso, o cabeça de lista. É uma situação que está cada vez mais a preocupar as pessoas que têm acompanhado a situação política no país e não só, na diáspora também, porque os prazos estão cada vez mais apertados. A legislação que devia ser mexida é concretamente a Lei 2/97, de 18 de fevereiro, que aprova o quadro jurídico para a implementação das autarquias locais, e também a Lei número 7/2013, que depois é alterada pela Lei 10/2014, de 23 de abril, que estabelece o quadro jurídico para a eleição do presidente do Conselho Municipal e dos membros da Assembleia Municipal. Essencialmente, esses dois documentos deviam ou devem estar em sintonia com aquilo que foi a revisão pontual da Constituição da República, que aconteceu em maio último, que vem aprovar esta nova modalidade de eleição, neste caso dos poderes locais. Para analisarmos esta situação, temos hoje no Linha Aberta 3 convidados, a começar pelo porta-voz da CNE, Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, a quem agradeço pela presença. Temos também Guilherme Bilane, que é do Observatório Eleitoral, e também Dércio Alfazema, que é da plataforma Sala da Paz. É com estes que vamos discutir este assunto aqui no estúdio, mas acima de tudo queremos contar com a audiência em todo o país. Na segunda parte do programa vamos abrir as linhas e queremos ouvir a sensibilidade dos moçambicanos. Paulo Quinica, como é que olha para esta questão? Os prazos estão cada vez mais apertados, tinha sido definido um calendário eleitoral que fica, até certo ponto, beliscado com o adiamento desta sessão, porque é preciso que haja uma legislação para que essas eleições tenham uma base. Tudo tem que ser na base legal. Mas também porque a própria CNE decidiu adiar, neste caso concreto, no dia 4 de julho, suspendeu a recepção das candidaturas que deverá decorrer de 5 a 7 de julho. Teremos eleições autárquicas no dia 10 de outubro. Muito obrigado. Boa noite, espectadores. Boa noite, colegas do painel. Muito obrigado à STV pela oportunidade que dá aos órgãos eleitorais de poderem partilhar aquilo que são as decisões recentemente tomadas, que consistiram não só na suspensão da submissão das candidaturas, mas também de todos os atos subsequentes. Ou seja, todos aqueles atos deviam acontecer até a realização das eleições do dia 10 de outubro, ficam suspensos, até que haja, de fato, uma nova legislação. No caso concreto, sem legislação, não se avança para as eleições autárquicas? Não se avança porque não temos um instrumento para podermos implementar as normas constitucionais que foram recentemente aprovadas. Isto devido à sua própria natureza, tanto não são por si mesmas execuíveis, precisam da mão do legislador ordinário para poderem ser implementadas. Portanto, nesta sequência, não é possível avançar-se. Todavia, estamos esperançados que quem de direito irá, com a necessária urgência, aprovar uma lei que possa permitir que estas normas possam ser
implementadas, ou seja, se possa realizar as eleições. Há uma dúvida que sempre é colocada, se dia 10 de outubro ainda é execuível. É sim execuível, dependendo de quando a lei for aprovada. Assim que a lei for aprovada, nós elaboramos um novo cronograma e a partir daí as atividades todas são reprogramadas de modo a podermos encarar o dia 10 de outubro. Portanto, até aqui, o dia 10 de outubro não está ameaçado. Bom, não está ameaçado, mas até certo ponto há esta preocupação. Se não reinar o consenso entre os dois principais atores, a Frelimo e a Renamo, porque a Frelimo coloca como, a bancada parlamentar da Frelimo, melhor dizendo, coloca como condição o desarmamento e também a integração, desmobilização também dos homens armados da Renamo para que se aprove esta legislação a que fiz referência no início. Se não reinar o consenso e o bom senso também, significa que este ano é possível que nós tenhamos eleições autárquicas? Bem, esse é um processo político. É um processo político, nós queremos acreditar que da mesma forma que foram-se alcançando consensos, não será desta vez que os consensos não vão ser alcançados. Levam um tempo a serem alcançados e com isso algumas atividades acabam ficando afetadas. Não é só esta atividade eleitoral, mas tantas outras que ficam afetadas. Mas para este caso em particular, nós queremos acreditar que sim, haverá o bom senso o mais rápido possível, tanto é que já o próprio legislador prevê que as eleições devem ser realizadas até a primeira quinzena de outubro. No caso concreto, antes do início da época chuvosa. Exatamente, antes do início da época chuvosa. Mas, pelo outro lado, temos o problema do mandato dos atuais incumbentes, que vai terminar a 5 de fevereiro. Porque se não se realizar nos prazos previstos, teríamos uma situação, primeiro, de termos um processo democrático beliscado, mas também atuais presidentes dos municípios, se calhar numa situação ilegal, assim que expirarem os mandatos. E legal não seria, porque, como sabe, a continuidade da administração pública é sempre garantida pelo fato de os atuais incumbentes só cessaram o seu mandato com a tomada de posse dos incumbentes vão ser eleitos nas próximas eleições. Portanto, não se coloca tanto esse problema, mas há um outro problema jurídico mais preocupante em que o país poderia se resvalar, que seria a inconstitucionalidade por omissão. Mas também, neste momento, não se coloca porque tudo está sendo feito para que a Assembleia da República possa aprovar a lei em tempo útil, tanto é que neste momento nem está em sessão. Portanto, não se coloca tanto este problema, mas mais para frente pode vir-se a colocar. Neste momento, nós, como órgãos eleitorais, estamos esperançados que a lei vai ser aprovada dentro do tempo útil para que possamos realizar as eleições ainda na data já marcada. Bom, esta semana já se vai e não há sinais de que a sessão possa começar esta semana, pelo menos até aqui. E ao passar o tempo, por mais que se aprove depois esta legislação, o processo em si, o calendário fica muito apertado, as vossas atividades, aquilo que tinham programado vai ficar afetado e até que ponto? Não há dúvidas que as atividades ficam afetadas, mas se a lei for aprovada nos próximos dias, aprovada e publicada naturalmente nos próximos dias, é possível reajustarmos o calendário para podermos encarar pelo menos a data de 10 de outubro, que é a data já marcada. Pois. Mas também pode-se marcar uma outra data. Ainda dentro o mais de outubro. importante é que seja dentro da primeira quinzena de outubro. Isso aqui é muito importante porque durante a época chuvosa fica muito difícil organizar-se um processo eleitoral. Vimos num ponto muito localizado, que é a cidade de Nampula, a quando da primeira volta da intercalar. Portanto, tivemos este problema da chuva que acabou baralhando toda a logística que havia sido preparada. Portanto, a extensão de todos os municípios pode ficar ainda mais complicado. Portanto, mais uma vez vai o apelo para quem de direito para que o mais urgente possível possa aprovar a legislação que nos permita realizar a eleição dentro desta época, portanto, estabelecida por lei. Bom,
Guilherme Bilando, quais são as implicações deste adiamento tanto da sessão do Parlamento como também a suspensão da sessão das candidaturas por parte da CNE, e o que é que isto significa para um país que se queira democrático? Bom, boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, colegas do painel. Bom, no concernente ao atraso na aprovação da legislação eleitoral autárquica, dizer que, bom, isso em grande medida afeta o processo democrático, afeta na medida em que o processo democrático se consubstancia em eleições políticas, pressupõe, portanto, a existência de uma lei, e a lei ela em si traduz o condão, portanto, de previsibilidade, de certeza e segurança jurídicas. Portanto, a ausência de uma lei, então, cria, portanto, esta ausência dessa previsibilidade, que no sentido em saber, de fato, de acordo com o calendário eleitoral, qual é o ato que deve ser praticado agora e qual é o ato subsequente. Uma vez que também já existe a calendarização, pressupõe também prazos, né? Pressupõe datas. E a característica dos processos eleitorais é que eles devem ser céleres e se desenvolvem em cascata. Então, nenhum ato ou evento eleitoral deve ser implementado fora do seu tempo previsto, fora do seu momento. Ou seja, há este princípio de aquisição progressiva dos atos e procedimentos eleitorais. Agora, a ausência disso, da lei eleitoral ou da legislação eleitoral, então, cria esta incerteza, esta segurança jurídicas. Por outro lado, dizer que a não realização de eleições autárquicas iria, portanto, de algum modo contrariar o princípio, que é um dos princípios das eleições, um dos objetivos, aliás, é que as eleições visam salvaguardar determinados interesses públicos. Portanto, ou seja, as eleições prosseguem determinados interesses públicos esses que são de índole constitucional, como seja o exercício dos direitos fundamentais de eleger e de ser eleito. Portanto, este é um preceito constitucional, é um direito fundamental que não pode, de algum modo, pode ser retirado, portanto, aos cidadãos. Outro elemento essencial, portanto, constitucional, que as eleições visam salvaguardar, é a renovação, portanto, dos titulares dos órgãos eletivos, é também a periodicidade das eleições, que também são elementos, então, são indicações constitucionais, são comandos constitucionais que não podem de algum modo ser violados ou não estão disponíveis, portanto, nem a bancada, nem a qualquer uma das bancadas da Assembleia da República, uma vez que são direitos fundamentais, são direitos constitucionais e que, de alguma maneira, neste momento estão em risco, não obstante, no meu entender, considerar que vamos ter eleições, considerar que existe tempo ainda para se corrigir alguma coisa, uma vez que o processo
de apresentação de candidaturas vai até o dia 27 de julho, portanto ainda há tempo suficiente e eu acredito que os proponentes, os que já estão inscritos, estão neste momento a preparar os dossiês, a documentação necessária, como por exemplo a própria constituição das listas está a ser feita, portanto o processo não parou, mas nem formalidades estão fazendo. E por outro lado, os requisitos para a apresentação de candidaturas são requisitos que alguns deles podem ser feitos e ficar à espera da aprovação da lei, como o caso da fotocópia do BI, fotocópia de cartão de eleitor, o registro criminal, se calhar aí ainda pode existir alguma reserva, uma vez que o registro criminal tem validade 90 dias, né? Mas, portanto, eu acredito que este assunto não vai ser arrastado até dezembro, até novembro, então se calhar ainda, de algum modo, existe ainda espaço para isso. E, por outro lado, também considero eu que em situações como essas também o próprio Conselho Constitucional deve proceder. Quando estamos a falar de posicionamentos que contrariam a Constituição. Como, por exemplo, coartam o exercício dos direitos fundamentais, como de eleger e ser eleito, a renovação de mandatos, a periodicidade, a renovação de mandatos. Então, isso significa que, se calhar, precisa repensar um pouco na questão acho que há insuficiência mesmo do quadro legal no nosso país, porque a insuficiência do quadro legal, porque em situações como essa deveria existir uma providência de tratamento urgente. Bom, poderemos, obviamente, compulsar a legislação que temos atualmente e ver qual seria o exercício possível, se é que há campo de manobra para o efeito. Mas gostava de ouvir se partilha deste otimismo dos colegas do painel. Bom, boa noite, Machava, boa noite os meus colegas do painel e os telespectadores em casa. Bom, de facto, nós não temos muitas opções e o cenário que também queria desenhar neste momento é que devemos tudo fazer para que, de facto, tenhamos as eleições no dia 10 de outubro, tal como está previsto e foi aprovado pelo próprio Presidente da República. E o grande risco de pensarmos num outro cenário, uma outra possibilidade, é que poderíamos criar um precedente que não é típico no nosso sistema democrático, que quase sempre realizamos as eleições programadas, previstas, e realizamos exatamente no período determinado, e não era bom para nós como país e para a nossa democracia que nós viéssemos abrir esse precedente de termos uma situação em que não realizamos as eleições previstas e programadas. E em relação ao período que temos de agora até ao dia 10 de outubro, de facto, é um período que já está a apertar. Na verdade, as incertezas que temos até neste momento em relação à própria legislação, aliás, mesmo que ela tivesse sido aprovada no período definido, portanto, durante a sessão extraordinária, nós já estaríamos, de certa forma, a correr contra o tempo e a colocar os próprios órgãos de gestão eleitoral numa situação de pressão, né? Vamos lembrar que, por conta das eleições intercalares que tivemos em Nampula, a CNE foi forçada a ajustar o seu calendário eleitoral. É uma situação que não estava prevista e agora, portanto, temos novamente esta situação. Se numa situação normal, em que temos as eleições preparadas com a lei aprovada durante o período, portanto, com um pouco mais de tempo,
nós temos tido os problemas que temos tido durante o próprio processo eleitoral. Portanto, com esta situação já podemos antever ou recear uma situação em que as eleições possam decorrer num ambiente em que não haja muita confiança, até porque os próprios partidos políticos poderão não ter um domínio aprofundado da lei. Aliás, a lei ainda não existe. Temos agora são os comandos constitucionais, os próprios órgãos eleitorais precisam se aprimorar, familiarizar devidamente com as leis e estender esse domínio até os níveis das próprias províncias e distritos, porque as eleições são locais e aos níveis locais são implementados pelos órgãos locais, portanto, as comissões provinciais da cidade e outros. E, portanto, estamos numa situação que não é desejável, não é satisfatória, mas ainda assim nós continuamos a entender que é possível, sim, isto dependendo do período em que for aprovada a própria lei, porque o processo eleitoral ele decorre de um calendário que, como bem referiram os outros painelistas, ele, portanto, corre em forma de cascata. Portanto, temos um passo a seguir ao outro e o intervalo entre um e outro, o prazo, por vezes, é apertado. Então, nós não podemos olhar para um cenário em que possamos implementar, realizar as eleições com a lei aprovada, por exemplo, no intervalo de 30 dias até o dia 10 de outubro. Precisa todo um processo de preparar, familiarizar. Os próprios partidos também precisam de tempo para se organizar, ainda que eles, neste momento, de forma improvisada, vão juntando, reunindo outra documentação, mas é a própria lei eleitoral que vai trazer todo o detalhe. Aliás, a inexistência da lei, esse vazio legal, é que condicionou, de certa forma, a CNE a se posicionar da forma que está a se posicionar, que foi de suspender temporariamente a implementação do calendário. E eu gostava de ouvi-los também em relação a este aspecto. Se há desconfiança, pelo menos até aqui, da parte dos dois principais partidos, a Frelimo e a Renamo, isso pode, até certo ponto, afetar ou não o próprio processo eleitoral, e incluindo mesmo os resultados. Depois é aquela crise pós-eleitoral que muitas das vezes assistimos. E como criar uma confiança num processo que começou de uma forma desconfiada, a começar pela própria sessão extraordinária? Será que vai ser uma sessão consensual que decorra dentro do prazo previsto ou desejável para a aprovação desta legislação? Ou poderá ser também uma sessão conturbada, de troca de acusações e até certo ponto com alguma perspectiva de inviabilização? Como é que olham para isto? Bom, nós... Não sei se os deputados vão ter muito tempo para esses cenários que esteve o Machava a desenhar, uma vez que a sessão estava, em princípio, marcada para 2 dias. 2 dias, pois. Portanto, vai ser um trabalho bastante pressionado. Acredito eu que, a essa altura, os pareceres da lei, as propostas já existem. Vai ser acredito que vai ser uma sessão meramente para aprovar as leis, as propostas, os pareceres, todos eles já estão disponíveis. Agora, o que nos preocupa é o que virá a seguir a esse processo, não é? Mas que também não é uma situação nova para o nosso modelo democrático, em que quase sempre as leis eleitorais são aprovadas num ambiente de grande pressão, de cedências de cada uma das partes. As negociações são constantes e nós, de uma forma geral, podemos dizer que não temos tido um processo de reforma da legislação eleitoral genuíno. É um processo de reforma que ocorre sempre num ambiente de turbulência. E a cada ciclo eleitoral sempre uma necessidade de mexida. Praticamente, a cada nova eleição nós temos uma nova lei eleitoral, portanto nem sequer temos tido o tempo de consolidar aquilo que são as lições da lei anterior, e praticamente quando passamos para outra eleição
temos uma lei que é aprovada mais ou menos nas condições em que estamos a aprovar essa legislação. Com o agravante de esta lei estar a ser aprovado quando, portanto, estamos a definir uma situação em que estamos a definir as regras de jogos, enquanto o próprio jogo já está a decorrer, o que não é uma situação típica, mas que nós prevemos que venha a acontecer com essa vaga de reforma que, segundo o que foi definido na Constituição, vai mais ou menos até por volta dos anos 2024. Portanto, até lá nós não estamos a prever que tenhamos um processo de reforma eleitoral genuíno, vai continuar a ser um processo que visa responder a uma situação típica de conflito político-militar, como tem sido até este momento. Bom, a CNE praticamente não tem um plano B, pelo menos até aqui o que deixa claro é que está refém da aprovação da parte do Parlamento. No entanto, há análises que são feitas em vários segmentos da sociedade civil em relação ao possível exercício jurídico para que isso pudesse, pelo menos, pôr o processo em marcha. Cito o caso concreto de um artigo que foi escrito pelo advogado Vicente Manjate, em que dizia que, com base naquilo que foram as alterações pontuais da Constituição da República, por exemplo, no que diz respeito aos artigos 289 e 312, abre-se, de certa forma, ou pode-se fazer um exercício jurídico de interpretação conducente à realização ou a que o processo possa avançar. Se calhar para o telespectador que não teve acesso a esse artigo, posso citar algumas coisas, como, por exemplo, dizia que o artigo, no caso concreto, o artigo 389 da Constituição da República diz: é eleito presidente do Conselho Autárquico o cabeça de lista do partido político, da coligação de partidos políticos, neste caso, ou de grupos de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Autárquica, neste caso, para a Assembleia Autárquica. E depois, com a análise que fez o jurista que fiz referência, dizia que, por exemplo, o artigo 312 diz assim: a legislação anterior, no que não for contrária à Constituição, mantém-se em vigor até que seja modificada ou revogada. No caso concreto, como os procedimentos de eleição dos membros da Assembleia Autárquica praticamente são os mesmos, comparando com a legislação atual, seria possível fazer este exercício com vista a permitir que essas eleições aconteçam dentro dos prazos previstos? Seria isto legal ou estaríamos a fazer meramente uma tentativa de puxar um bocadinho na lei para permitir que o processo possa acontecer? Bem, é uma opinião que é de se respeitar, de um jurista. Entretanto, nós fizemos esse exercício a que se refere aqui o jurista e chegamos à conclusão de que não era possível prosseguirmos. Um exemplo muito simples, com a recepção das listas. As listas, quando são recebidas, não é para serem guardadas. As listas são recebidas e depois nós fazemos a verificação documental. Primeiro, se todos os documentos estão lá no processo. São 5 documentos. Depois vemos a validade dos documentos. E depois existem outros requisitos. Por exemplo, se o indivíduo que concorre à Assembleia Municipal nunca foi condenado, vamos dizer, peculato, desvio de fundos públicos, por exemplo. Se estiver nessas condições, quer dizer que este indivíduo não pode constar daquela lista. E pode-se dar o caso de ser o tal cabeça de lista. Neste momento não temos nada que nos diz como é que nós substituímos o cabeça de lista se ele não reunir
os requisitos necessários para ser membro da Assembleia, da Assembleia Autárquica, que é a primeira condição para poder ser presidente do Conselho Autárquico. Portanto, só aí esbaramos e o processo não segue em frente. Portanto, respeitamos essa opinião. Eu queria voltar a repetir que nós fizemos esse exercício várias vezes, ficamos em debates internos e chegamos à conclusão de que não era possível fazer as eleições com as normas constitucionais, devido à sua própria natureza. Não são execuíveis por si próprias. E nem se pode recorrer à legislação que estas normas vieram revogar, porque foram exatamente ao âmago do processo de eleições autárquicas. Portanto, foram bater na cabeça e esta lei praticamente tornou-se impraticável. Grande parte desta lei fica sem validade. Portanto, não sobreviveu. Não havia como, portanto, continuarmos com este processo. Portanto, respeitamos essa opinião. Mas nas condições atuais não é possível avançar-se com o processo eleitoral. Há que esperar a aprovação de uma nova lei que irá permitir a execuibilidade das disposições constitucionais do artigo 289. Guilherme, também tem a mesma opinião ou sente que podia haver uma saída? Com base nesta análise que a Constituição da República já abre algum espaço para que o processo possa avançar, compulsando aquilo que são esses artigos que fiz referência. Bom, também respeito a opinião do nosso colega advogado. Entretanto, corroboro da opinião da CNE, uma vez que a ausência, tanto de uma lei ordinária, né, caso vertendo tanto do direito adjetivo, a definição de regras processuais em relação àquilo que é o direito substantivo, ela em si pressupõe, portanto, tanto o impedimento, por exemplo, à execução de alguns atos preparatórios. Nós sabemos que, assim como dizia também o Ricardo, houve inovação em grande medida em relação a várias fases do processo eleitoral. Inovações, por exemplo, no concernente à apresentação de candidaturas. Portanto, que já são questões mais específicas relativamente à lei atual. Não me refiro a essa que não foi aprovada. Porque a lei atual, ela pressupõe a apresentação de candidaturas para o presidente do Conselho Municipal, para membros da Assembleia Municipal. Entretanto, a nova realidade, tanto com a revisão pontual, por conta da revisão pontual da Constituição, pressupõe, tanto a apresentação de candidaturas apenas de listas de um órgão colegial, em que, então, vai existir o cabeça de lista. Portanto, tudo isso é novo. E os atos preparatórios para o seguimento, portanto, dessa fase, já não encontram resposta na lei atual, senão apenas na lei que necessariamente terá que ser aprovada. Assim, bem como também em relação às fases subsequentes, em que logo a seguir temos temos o sorteio de candidaturas, temos a campanha eleitoral, o direito da antena, e que o exercício da campanha eleitoral, o direito da antena, já não será distribuída naquele sentido do PCM, Presidente do Conselho Municipal, e a lista do partido, coligação de partidos ou grupo de cidadãos e eleitores concorrentes, mas sim existirá apenas o direito da antena para a lista de candidatura de um certo partido político, grupo de cidadãos e por aí. Agora, logo, portanto, é necessário que existam regras processuais para isso. Portanto, isso
vai depender de fato de uma da lei que tem de existir. Agora, o grande problema, se calhar, é que na produção das leis, um lado desta questão de o fato do período que nos leva até o dia 10 de outubro, portanto, já ser demasiado apertado. Porque o processo eleitoral em si, ele já é de apertada celeridade. Agora, quanto mais, portanto, esta demora, eu penso que isso cria... Agora, o que devia ser pensado, porque a CNE justifica-se que tenha procedido assim, porque não podiam. Até a inscrição dos proponentes, portanto, a legislação atual servia, mas todo o processo se encalha com a apresentação de candidaturas. Aí todo o cenário muda, então não tinha como. Agora, a grande questão também, dizia eu, é que na produção das leis, sobretudo no concernente aos processos eleitorais, falta este elemento fundamental de neutralidade, né? Quer dizer, as leis eleitorais são produzidas em função da vontade das partes, em função do interesse das partes. Onde elas acham que não ganham, podem sair a perder, então a lei encalha. Portanto, daí a demora nos processos de produção da legislação eleitoral. Que, por natureza, uma lei, ela tem de ser abrangente, ela tem de ser abstrata, tem de ser geral. Mas as leis que nós temos, as leis eleitorais, não são abstratas, não são gerais, mas sim concretas e em resposta ao interesse das partes. Vamos, por exemplo, à composição da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, não é uma lei que, por definição, é geral e abstrata, mas sim responde à vontade das partes. X, partido A com X número de elementos, partido B com X. Portanto, é isto que cria problemas na evolução, portanto, em termos de processos eleitorais. E depois também esta marca, não há aquele sentido, quer dizer, eu sempre volto à questão dos direitos fundamentais, quer dizer, a questão do dever de publicidade, a divulgação, que o cidadão tem que conhecer as leis. Não me refiro apenas aos concorrentes, eu digo cidadão ou eleitor, mesmo cidadão comum, tem que conhecer a lei. Então tem de existir tempo suficiente para ele conhecer a lei. Por falar mesmo a aprovação de leis com base em interesses, isto remete-nos a uma questão também muito profunda. Qual seria o interesse de, numa fase em que o processo estava a avançar, havia, de certa forma, um certo entendimento, até que conduziu a esta revisão pontual da Constituição da República. No entanto, coloca-se este condicionalismo. É possível em 90 dias desarmar-se a Renamo e desmobilizar-se e também reintegrar-se os homens que estão acantonados desde que assinamos os Acordos Gerais de Paz. Mas, por outro lado, qual seria o interesse, por exemplo, da Renamo em não colaborar? Será que não querem entregar as armas? As armas servem para alguma forma de pressão durante o processo eleitoral ou pós-eleitoral? Como é que olha para essa questão? Todo posicionamento é subjetivo em relação a isso. É um pouco difícil pensar que qualquer uma das partes, tanto pensa, ou as duas, quando estão sentadas à mesa, discutem. Porque eu julgo que do modo como vinha decorrendo, portanto, o processo de negociação, de aproximação das partes, penso que também não parou. Acho eu que o que está a faltar, se calhar, o que se exige, se calhar, é um compromisso, não em termos de que vai haver efetivamente desarmamento neste espaço de tempo. Penso que isso é quase é difícil, não digo irrealizável, mas é difícil.
Eu julgo que as partes pretendem, se calhar, ou uma das partes é realmente um compromisso sério, né? Compromisso sério, uma vez que, por aquilo que a minha percepção é de que as partes sim estão em negociações, mas existem sempre terceiras partes que não estão ocultas e que eventualmente podiam testemunhar um ato como este. Há um tipo de compromisso que se calhar está a faltar lá, e não que de fato se pensasse no desarmamento efetivo até o dia 10 de outubro, porque isso não vai ser possível. Não vai ser possível, se calhar mesmo até janeiro ou fevereiro, eu penso que... Primeiro, porque nem se sabe qual é a quantidade de armas que existem, quantos homens existem por serem desmobilizados e integrados. Portanto, é um processo per si complicado. Exato, é um prazo muito apertado, estamos a falar de 90 dias praticamente. Eu julgo acho que não é nesse sentido que as partes, que este processo encalhou. Acho que encalhou por ausência de alguma coisa. Tércio, eu queria fazer mesmo essa questão e também acrescentar esta outra. Numa perspectiva em que só os processos que decorrem normalmente já há um nível de abstenção muito elevado, e com uma eleição autárquica que ocorre pela primeira vez num novo figurino, em que já não temos um candidato a conselho municipal, mas sim uma eleição dos membros do conselho autárquico, que por sua vez elegem o presidente do conselho autárquico. Portanto, é tudo novo, as pessoas ainda não estão suficientemente informadas e se calhar não têm a devida confiança deste processo novo, e já começa numa base se calhar não muito desejada ou esperada. Qual seria a consequência disto e a quem interessa, por exemplo, esta questão? Bom, primeiro, de facto, é uma situação nova, é um modelo de eleição novo, e todo este ruído à volta do processo, como está decorrendo, claramente levanta grandes possibilidades de ter interferência em termos naquilo que se refere ao nível de participação do próprio eleitorado. Os próprios órgãos eleitorais precisam também de se familiarizar com este processo. Por exemplo, não sabemos os boletins do voto. No passado usávamos 2 urnas, tínhamos os boletins do voto do presidente e o outro dos membros, e agora vão se fundir num único. Não sabemos se vamos ver as fotos, fotografias, o nome dos candidatos ou dos cabeças de lista neste caso. E claramente é uma situação nova, estranha, que poderá se refletir naquilo que poderá ser o comportamento do próprio eleitorado. Podemos olhar para uma situação em que estamos habituados, quando se tratam de eleições autárquicas, a ver desfilar um candidato que faz as promessas à comunidade, ou às pessoas que vivem naquela vila, naquela cidade, e desta vez não temos um candidato, nós votamos a lista. Então, é um processo todo que precisaríamos de tempo, se estivesse a correr num processo normal, num modelo normal de revisão de lei numa envergadura como esta, mas que, de todo, há que reconhecer que, de facto, há necessidade, ainda assim, de tomarmos o risco e assegurar que no dia 10 de outubro as pessoas possam ir votar e exercer o direito do voto. Agora, sobre a quem interessa tudo isso, é uma pergunta interessante, mas eu não quero entender que possam os moçambicanos estar interessados num processo tão ruidoso quanto este, né? Mas são processos políticos, são eles os atores que fazem a democracia, são eles os políticos que temos, e é com eles que temos que lidar. Agora, quanto à questão da reforma
versus a questão do desarmamento, portanto, esta questão prévia que foi levantada à última hora, mesmo quando faltavam algumas horas para a realização da sessão extraordinária, é preciso referir que essas duas questões praticamente elas são a face de uma mesma moeda, né? Praticamente elas quase sempre andaram juntas, né? E por um lado temos a questão da reforma eleitoral, que a Renamo sempre exigiu, sempre pressionou para que houvesse os ajustes, mesmo por causa da questão das desconfianças, mesmo para a questão da lei da CNE, dos órgãos eleitorais. A Renamo sempre fez a sua pressão sobre a forma se deveria ter ou não ter os partidos políticos representados, como deveria ter, e o Partido Frelimo, por sua vez, sempre foi fazendo cedência. Mas também temos a questão do desarmamento e reintegração dos homens, que é uma agenda que a Frelimo nunca largou, sempre pressionou a Renamo e sempre exigiu que a Renamo fosse desmilitarizada, desarmada, e a Renamo também, por sua vez, usa esse instrumento como o seu instrumento de pressão para a negociação com a Frelimo. Portanto, mas o ideal, um certo cenário ideal, seria que, de facto, esses processos fossem tratados cada um a seu momento, porque são questões que têm as suas sensibilidades, têm as suas particularidades, como esteve a referir aqui o Umbilana. Nós não podemos esperar, aliás, no dia em que foi feita este cancelamento da sessão extraordinária, não poderíamos imaginar que naquele mesmo dia poderia se apresentar uma medida concreta visando o desarmamento da Renamo, não é? Então, são processos que precisam ser tratados, cada um com a sua particularidade, com a sua atenção, a sua delicadeza, para que todos possamos construir um país melhor. Mas é isso que neste momento nos caracteriza e precisamos lidar com esta situação e encontrar os melhores caminhos possíveis, mesmo sabendo dos embaraços que possamos ir criando as instituições, como é o caso dos órgãos eleitorais, que agora não sabem se podem avançar com o processo ou não. Bom, já mesmo à beira do intervalo, Dr. Paulo Quinica, estou a ver uma situação em que há qualquer reclamação depois dessas eleições a acontecerem. Pelo menos desta vez não será aquele argumento que os órgãos da administração eleitoral é que influenciaram. Agora são meramente os próprios partidos políticos a não se entenderem mesmo antes de começar a entrar para o jogo, não é? Aliás, um dia em que o jogo entre a França e a Bélgica, a França acabou vencendo por 1-0. Mas pronto, neste jogo político, pelo menos desta vez a CNE e outros órgãos de administração eleitoral não podem ser acusados, ou pelo menos até aqui, como sendo os influenciadores, né? Como temos ouvido depois das eleições. Penso que não. Está claro que o trabalho dos órgãos eleitorais é feito com base na Constituição e na lei. É esta lei ordinária que nós não temos hoje para podermos prosseguir com os passos que irão nos conduzir até a realização da eleição. Portanto, esperamos, estamos preparados, temos recursos, foram disponibilizados. O que falta é simplesmente uma lei processual para podermos prosseguir. Portanto, assim que tivermos a lei, nós vamos desenhar um novo calendário, ver se, aliás, primeiro o cronograma, né? Ver se com base neste cronograma é possível chegarmos no dia 10 de outubro e termos uma eleição, ou se haverá necessidade de se fazer outro tipo de ajustes que podem consistir em reduzir o tempo de algumas etapas. Naturalmente que isso vai exigir um esforço maior do que aquilo que seria necessário no figurino atual, mas são circunstâncias que ninguém esperava. Acreditávamos que era desta vez que íamos realizar eleições com uma legislação aprovada, com tempo suficiente e sem nenhuma mexida, portanto, à entrada da própria eleição. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo e temos que nos sujeitar a
a esta realidade constitucional. Vamos sair para um breve intervalo, nós voltamos na segunda parte e vamos desde já convidar o telespectador para que ligue e deixe aqui a sua opinião, que é muito válida para este processo que se espera que seja participativo. Pelo menos se ainda não começou da parte dos partidos políticos, os atores principais, neste caso concreto os que aspiram a ascender o poder, pelo menos o telespectador deve fazer valer o seu direito, que é de participação pública nos debates, no caso concreto aqui no Linha Aberta. Contamos consigo já a seguir. Até já. As emoções da modalidade da bola ao cesto continuam no seu canal de eleição. 15 horas, Machaquene e Ferroviário da Beira. Assista ao Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Feminino na STV Notícias, com a parceria ZAP. Não perca esta semana, em grande entrevista, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simão. Povo não pode. Como é que o MDM, enquanto partido, se expressa democraticamente na gestão do partido? Olha, sabe, O Venâncio Mondlane argumentou que não foi consultado. Afinal, como é que tudo aconteceu? o Venâncio não pode ser uma figura notória, de visibilidade dentro do MDM. Outro membro com alguma notoriedade no partido? O caso do Antônio Fernandes. Eu sou a figura ideal para ser candidato de Maputo cidade. Estou a pedir viatura. Viatura? Está aqui carro. Trabalhe. E o carro era usado para quê? Para interesses familiares. O MDM sente que hoje tem membros que não são puros. Uma entrevista a não perder. As emoções da modalidade da bola ao cesto continuam no seu canal de eleição. 17 horas, Ferroviário de Maputo, Ferroviário das Motas. Assista ao Campeonato Nacional de Basquetebol. Muito bem, estamos na segunda parte do Linha Aberta e vamos convidar o telespectador, o número já está a passar no rodapé do seu televisor, para que possa nos ligar. E já temos o Gabriel Mfundice. Boa noite, Gabriel, nos fala a partir de Maputo. Muito boa noite. Gabriel Mfundice fala diretamente do município da Mairola. Saúdo os convidados. A minha opinião, o que eu estou a ver, como eu acompanhei esse processo desde a cor de Lusaka até agora. O que falta entre a Renamo e o governo da Frelimo é confiança. Entre eles não tem confiança. É como viver com uma mulher que você não confia. Sempre vai criar ciúme. É preciso que eles que são os nossos dirigentes, confia entre eles. Que da Renamo, desde há muito tempo, não quer entregar as armas. Lembro um tempo no governo de Guebuza, houve aquele tempo que cedeu. Este tempo agora é do Nussi, também Nussi cedeu agora. Aceitou que devia haver mudança na legislação da Constituição da República. Já tem um passo. Mas a Renamo até agora ainda não entregou nem os nomes, nem os comandantes que vão ser integrados lá. Ainda está no zero. Demonstra que entre o governo da Frelimo e a Renamo não há confiança entre eles. Como vamos viver? Se eles não se confiam, como nós vamos viver? Queremos a paz. Boa noite, vou deixar espaço para os outros. Tá, obrigado. Bom, aqui, Gabriel Mfundice, acima de tudo, era salvar que há falta de confiança entre os atores políticos, por isso há este atraso que está-se a verificar, que poderá ter algum impacto naquilo que é o próprio processo eleitoral. Gostávamos de ouvir mais opiniões. Cabo Delgado, Niassa, Nampula,
Zambésia, Sofala, enfim, todo o país. Nós gostávamos de ouvir as opiniões dos telespectadores e vamos mesmo viajar agora para Tete, ao encontro do nosso telespectador Elati. Boa noite, Elati. Boa noite. Pronunciei devidamente o seu nome. Meu nome é Elati, sim. Desculpa. Queria agradecer pela oportunidade e saudar ao painel aí, né? E para dizer que o programa está bom. Também a minha contribuição acerca, não entendo muito bem da política, mas estou a gostar do programa e gostei também do comentário do Gabriel Mfundisi que falou aí, a falta de confiança também entre os partidos. Também não tenho muito comentário. Na sua opinião, o que faz com que haja esta falta de confiança, como concorda com o Gabriel Mfundisi, e o que é que devia-se fazer para se ultrapassar? Estamos a falar de quintas eleições autárquicas. Já devia haver maturidade, não é? Sim, exatamente. Agora, também acho que com a morte do presidente Garnamo, o Afonso Jacama, nesse caso, os que ficaram a segurar, acredito que não vão aceitar entregar as armas. Obrigado. Sim. Pode prosseguir. Sim, os que ficaram a segurar o partido, nesse caso, não podem entregar as armas, né? Porque o presidente Afonso Jacama, ele que foi um dos fundadores do partido e que liderava o partido, né? Eles não vão querer entregar as armas enquanto o presidente Jacama nunca quis fazer isso. Depois haverá confusão entre o partido. Acho que a maior inteligência que a Renamo está a fazer é de não entregar as armas, porque sabem, depois das eleições, sempre haverá aquela batota e haverá conflitos. Agora a Renamo tem que ter esse ponto fraco, ficarem com suas armas para quando houverem confusões nas eleições, eles terão que sempre prosseguir com a guerra, né? Acho que para nós alcançarmos a paz vai ser difícil nesse caso. Agora talvez, como solução, né? Poderia haver mais confiança entre eles. Acho que poderia haver mais confiança entre os partidos, fazer aquilo que a entregação dos homens armados de Renamo para forças armadas, para a polícia, aquela coisa que sempre tem feito, né? Acho que poderia haver maior diálogo entre os dois presidentes dos partidos. Lato, uma pergunta se calhar para terminar. Nos fala da parte quente ou da parte fria de Tete? Quem ouve falar de Tete pensa que é tudo quente, mas as zonas muito frias, não é? Angônia, Tsangano. Eu estou na cidade de Tete mesmo. Muito calor, não é? Não, esse tempo está frio também, já que é um período de frio. Perfeito, obrigado. Portanto, ouvimos aqui a opinião de Tete e gostávamos de ouvir outras províncias, outras latitudes do país. Quem sabe o nosso Nordeste, a província do Niassa, gostávamos de ouvir as opiniões dos telespectadores que nos acompanham neste momento, porque de facto este é um assunto que mexe com todos. As eleições autárquicas são, se calhar, das mais próximas possíveis dos cidadãos, porque visam eleger os representantes que são pessoas que até certo ponto até conhecemos, vivem ali na nossa comunidade. Vamos agora à província de Nampula, a segunda a província de Nampula no norte do país, neste caso concreto, ouvirmos o João. João, tenha bondade. Muito obrigado pela oportunidade. Vou procurar ser sintético. A situação do desarmamento da Renamo surgiu como bomba depois de tudo que nós vivemos. Mesmo o seu jornalista acabou falando disso agora, todos nós fomos apanhados de surpresa. O presidente dizia que conhece a Renamo, conhece os homens, precisamos de confiança. Sempre que há assuntos a serem trazidos para o público, esse país não está preparado para discutir assuntos. Eu temo, sempre que trazem assuntos nas televisões, no parlamento, acabamos sempre caindo em desgraça. Quando o presidente discutia esse assunto no calado, o assunto estava a andar de conformidade, estávamos todos otimistas. A partir da altura que surgiu para o debate público, ficou um problema, ficou um drama. As pessoas agarram-se a coisas que não tem interesse. Estamos a ver, outra vez eu falei disso.
Agora estamos a ver gente a ser implacável na Renamo porque vai destruir. Há pouco tempo, o presidente, quando foi para Gorongosa, todo mundo organizou marchas a apoiar o presidente. Porque o presidente foi a Gorongosa, procurou o líder da Renamo. E são os mesmos que diziam que não era possível. Aliás, começaram por dizer que não era possível haver guerra no Moçambique. Não havia condições. Menosprezaram tanto, que chegamos à desgraça com coisas que poderiam acabar com flexibilidade de ambas partes. E o outro problema que eu sinto que seja efetivamente o problema grave nesse momento é o susto que a Frelimo tem. Porque tudo indica que se as coisas correrem como estão, maior parte dos municípios vão passar para a oposição. Este é um assunto claro, todos nós sabemos. Vocês estão aí também sabem disso. E porque os municípios podem cair nas mãos da oposição, há sempre que se inventar qualquer coisa para que esse é um susto, é um síndrome que assusta as pessoas, sobretudo aqueles que não querem perder. E é uma coisa normal. Eu posso perder hoje o município e amanhã vou ganhar. Isto aqui é democracia. Perco hoje o município, amanhã ganho, amanhã perco, o outro ganha. É assim que deve ser. Não podemos ficar com medo de perder. Começamos a portelar a nossa situação de vivermos bem. Começamos a pôr argumentos que não têm interesse. Por que agora estão a dizer que o assunto da desmilitarização deve andar em consonância à par com a descentralização? Por que não foram metidos os dois processos na mesma altura, em simultâneo, na Assembleia da República? Por que começou por se discutir o assunto da descentralização? Foi posto na Assembleia para aprovação? De repente surge a desmilitarização como assunto de um bicho de 10, de sei lá quantas cabeças. Por que não entraram em simultâneo? É porque havia precedência. Se havia precedência, com calma, deve-se tratar os assuntos com devida cabeça, com organização, com entendimento, com irmandade, para sairmos disso. Muito obrigado. Obrigado, João, a deixar aqui a sua opinião, a nos falar também da província de Nampula. Também temos espaço para que os telespectadores que nos acompanham de outros pontos do país possam também ligar, deixar aqui as suas opiniões em relação ao assunto que estamos a discutir. Se há condições, do seu ponto de vista de preparação, também de legislação e de confiança para a realização dessas eleições autárquicas. E continuamos na província de Nampula. Senhor Rui, boa noite. Sim, boa noite. Eu estou a assistir e ouvir atentamente. Não estou a concordar com aquilo que o Gabriel Mfundissa começou a mentir. O Gabriel Mfundissa não tem uma capacidade para fazer análise. Primeiro, fala sobre o acordo de Lusaka. O acordo de Lusaka parece-me que ele não sabia nada sobre isso. Só ouvia só. Mas, bom, não vou questionar a questão do Gabriel Mfundissa. Vou diretamente ao assunto. Pois. Hoje, está a meter muitas pessoas que não acompanharam o Acordo Geral de Paz. Há um culpado. A Renamo entregou todas as armas que tinha em 92, 94. Entregou. E ficaram aqueles que aguardavam simplesmente a sua integração, isto, mas aquilo. Mas o governo achou, por uma pessoa que não era a direta, que era o cunhado de Guebuza, tirar os oficiais generais, uma matéria que não cabia a ele. Isto é um princípio. Não existiu o 50-50, isto é, 15 mil, como ninguém tinha. Era momento agora de manter essas pessoas, os quadros superiores, de um lado bem como do outro. E isso não foi possível. E não sendo possível, agora se há vozes que dizem que a Renamo tem que entregar as armas, não pode haver exceção, estão a brincar. Nem daqui a 1000 anos a Renamo não vai entregar e nem deve entregar, porque os partidos armados em Moçambique, Frelimo e Renamo, esses dois partidos são todos eles armados. Agora, quando esses miúdos aparecem e assim, a dizer, não pode aparecer um partido armado. Qual é o partido armado que diz? A Renamo se tem armas, é através de uma lei do Acordo Geral de Paz.
E a Frelimo? O partido de Frelimo tem armas na base de qual lei? Na base da lei do Estado. A lei do Estado permite com que haja incorporação à lei do Acordo Geral de Paz, em que as Forças Armadas têm que ser despartidadas. E tudo isto não foi possível, a Frelimo não quis fazer. Andou a criar a força de intervenção rápida, andou a criar isso, onde não existia e nem havia outra parte a integrar essa força. Hoje, agora já vai aparecer uma Mariazinha dizer, não pode haver essa sessão, não pode haver. Isso é brincadeira isso. Nós não queremos mais a guerra aqui. A guerra está a apresentar uma grande derrota, por isso está a dar o tempo para fazer uma mega fraude. Mas estamos todos de olho. A terminar, gostava de eu dizer que o advogado da Frelimo morreu no dia 3 de maio. O advogado da Frelimo morreu no dia 3 de maio. Os que ficaram não são advogados. Se a Frelimo andar a brincar com essa questão aqui, não terá tempo para poder arrumar nem lavar as pernas. E mais notícia. Obrigado. Senhor, respeitamos a opinião. Também a realização da indicação de que ainda temos tempo para ouvirmos mais telespectadores, portanto, ainda vai tempo de poder nos ligar, deixar aqui o seu parecer em relação a este processo. O que devia ser feito para acelerar todo este processo eleitoral, para que venha a acontecer mesmo na data prevista, não criando pressão para os órgãos de administração eleitoral, caso concreto, a Comissão Nacional de Eleições, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, porque isto depois acaba criando toda uma situação, se calhar, de desconfiança quando as coisas são feitas em cima do juiz. E vou agora convidar o Sr. António, a partir de Chimoio. Sr. António, o Presidente da República daqui a pouco vai visitar a província de Manica. Se calhar esta seja uma oportunidade para colocar essa questão, se teremos eleições ou não, mas já pode avançar aqui a sua opinião. Sr. António, consegue nos ver? Sim. Muito bem. É assim. Ele está bem-vindo na cidade de Chimoio. Nós esperamos que ele seja recebido com grande massa subjetiva e faça o vídeo também para a província de Manica, em particular na cidade de Chimoio, para que possamos desenvolver o nosso país, tanto como a nossa província também. Sim, Sr. António, é tudo? E depois, em seguida, só para poder contribuir sobre essa questão que está a falar para o tema de hoje. Pois. Para as ambas partes, os jornalistas, tanto como os painelistas, eu gostaria que a gente analisemos um fato. Dos dois partidos, a Renamo e a Frelimo, que tenham uma confiança, de modo que nós sempre reclamamos e nós não queremos mais guerra. Nós, hoje em dia, estamos a trabalhar para poder desenvolver o país, tanto também como para a nossa vida cotidiana. E os dois, quando se diz agora, não estavam preparados agora para nós exercermos o direito da cidadania, que é eleições. Mas agora, no fim, estamos ouvindo assim. Agora acho que está suspenso. O que se suspende quase as eleições, a suspensão. E que depois, o que o povo vai fazer? Isso é para nos meter mais em guerra, estamos a correr de um lado para o outro. Então, quando nós lutamos para alguma coisa, para um outro sustento, nós estamos prontos e preparados para tudo, senhor jornalista. Painelistas, façam boas análises. Não podem ser análises insinuadoras e umas análises que agitam umas partes. Não pode. Tem que ser análises para o bem-estar do povo moçambicano. Obrigado, senhor jornalista. Vou dar o espaço para os outros. Boa noite. Obrigado. Boa noite para si também. Podemos receber mais alguns telespectadores. Bom, o nível de participação mostra claramente e a diversidade de opiniões mostra o quão o assunto é de interesse público e, acima de tudo, preocupa os moçambicanos. Gostava de convidar
onde está Inhambane, onde está a província das Zambésias. Estou em erro, ainda não recebemos aqui a chamada da Zambésia. Do Niassa também, gostava de ouvir de Lixinga. Aliás, ficou por saber de Chimoio se está muito frio. Tem sido habitual o frio de Chimoio. Estou feliz porque já temos um transportador de Inhambane. Boa noite, senhor transportador. Boa noite. Podemos ouvir a sua opinião. Sim. Eu falo daqui de Inhambane e eu estou a participar nesse debate de linha aberta. Sim, a minha opinião quanto ao desarmamento da força da RENAMO, isso pode ser muito complicado, porque desde o Acordo Geral de Paz até hoje, que primeiro foi o presidente Chizano, e esses homens estavam no lado da RENAMO com as armas, e quando era o presidente Jagama. Onde é que faliu o desarmamento desses homens? E segundo entrou o presidente Gebuza e fez os 2 mandatos, não conseguiu desarmar esses homens. Hoje é o presidente Nussi que temos em exercício. Fala-se de desarmamento desses homens. E que hoje o parceiro, que é o presidente Afonso Jacama, morreu e perdeu a vida, né? Continua a falar do desarmamento dos homens. Será que a nova liderança vai aceitar ser desarmado quando o próprio presidente já vinha discutido com o governo para desarmar os homens e não se desarmava? O que existe entre a RENAMO e o governo é a desconfiança. Não há confiança entre ambas partes. Porque houve ataques, que o governo sabe disso, e não é sorte, é o Deus. O Jacama não estaria em vida durante esse tempo que ficou nas matas, sabe o que? E ele teria morrido nesses ataques, dos ataques que acompanhamos aqui em Moçambique. Então, onde é que há confiança da oposição e o governo que ele vai tirar as armas e entregar ao governo, se depois das eleições tem havido sempre confusões? Então, Raimundo, nestas condições, pelo menos os cenários que nos são apresentados atualmente, sente que teremos as eleições autárquicas, pelo menos no dia 10 de outubro? Sim. Bom, perdemos aqui o contacto com o Inhambane, o Raimundo, que nos falava daquela província do sul do país. Vamos ouvir o último telespectador para voltarmos aqui aos nossos comentadores aqui no estúdio. Gostava de ter uma participação feminina também para que o debate seja inclusivo. Não sendo uma mulher, pode ser qualquer telespectador que nos ligar e deixar a sua opinião. E vamos mesmo à província de Sofala, cidade da Beira, ou encontro o Sr. António. Sr. António, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Qual é o seu ponto de vista? Bem, a situação do nosso país é assustadora. O Moçambique está caminhando para grandes problemas futuros. E eu não sei se vai ser possível contornar.
próprio governo está sendo frágil na resolução dos conflitos existentes no país. O Presidente da República vinha conversando com o Presidente da Renamo e as informações de que estava decorrendo bem o diálogo, as conversas, esse assunto todo estava a tratar lá. Mas, de repente, vemos no Parlamento, da parte da Frelimo, a pedir o desarmamento da Renamo para continuar com o diálogo. Parece que o discurso mudou. No princípio, vinha-se discursando, vinha-se falando e até muitos festejavam e muitos estavam felizes. Mas, de repente, foi embaixo. Parece que há uma falta de boa vontade da parte da Frelimo a resolução desses problemas. Quanto às eleições autárquicas, eu lamento bastante. Eu acredito que os órgãos da CNE têm que estar bem preparados, bem informados para poder resolver esse problema. Por quê? Eles já sabiam, quando estava a debater na Assembleia da República, lá no Parlamento, sobre isso, já sabiam. Então, tinha que logo antes informar que não há de haver, não esperar na última hora, para depois informar. Parece que estão com medo de alguma coisa. Isso não fica bem. Não é bom para o país. Eu espero que as eleições demoram no dia de outubro, estou aguardando, ansioso para poder votar. Espero que seja exatamente isso. Muito obrigado. Obrigado, António. Uma pequena dificuldade na qualidade de áudio, mas pelo menos conseguimos apanhar o fio condutor. E queria mesmo agradecer a todos os telespectadores que puderam nos ligar e aos que não conseguiram por o congestionamento da linha. Bom, Dércio, este mosaico todo que tivemos aqui em termos de participações e também as opiniões deixadas, lhe diz alguma coisa? Bom, com toda a certeza. A começar mesmo para a questão que foi levantada pelo Sr. Gabriel Mufundice, quando ele fala da questão da falta da confiança. Eu penso que essa questão da confiança resume um pouco aquilo que é todo o cenário que nós temos vivido, tanto na questão que diz respeito à matéria eleitoral, assim como também as questões que dizem respeito à questão do desarmamento da própria Renamo. Agora, outra questão que também, assim, de uma forma geral, pode nos ilustrar a participação dos telespectadores é que, de facto, é um pouco delicado e até difícil podermos tratar em simultâneo destes dois temas, que é a questão da reforma eleitoral e a questão do desarmamento. Nós estamos aqui a falar das questões das eleições, a suspensão da submissão de candidaturas, tudo mais, mas praticamente 80% das chamadas, se não 90%, todas elas caíram para a questão militar. Portanto, esta é uma questão capaz de desviar a atenção de qualquer outro tema ou de qualquer outro assunto relevante que estiver aí por perto. É um pouco disso que aconteceu no Parlamento. Portanto, apareceu a questão militar, a questão central, que era a questão da reforma, que era a questão da descentralização, que era uma questão que até então estava muito bem encaminhada ao nível do Parlamento, mas que de uma hora para outra esta agenda foi quase que colocada de lado e deixando o país inteiro neste momento, nesta situação de incerteza em relação ao próprio processo eleitoral. Bom, o que nós sabemos também é que a questão militar, como bem disse um dos telespectadores, era uma questão que estava a ser liderada particularmente pelos dois presidentes, portanto, o Presidente da República, o Presidente Nyusi e o Presidente da Renamo, o Presidente Dhlakama. A verdade é que um dos atores já não está disponível e nós não sabemos até então quais foram os acordos que eles foram tendo, dado o nível de secretismo com que decorre o processo do diálogo. Não é? São muito poucas informações que nós temos, senão aquelas que eles
tornam pública, quer seja em termos de processo de descentralização, onde nós estamos agora um pouco mais familiarizados, até porque logo que deu entrada ao processo no Parlamento, com mais ou menos pressão, o processo foi de certa forma ou timidamente aberto para a participação de outros atores da sociedade civil e outros, não é? Apesar de não ter sido um processo de consulta no nível desejável, até porque era um processo urgente com caráter de urgência. Agora, em relação à questão, à questão militar, os avanços que nós podemos assim registrar até agora é o facto de termos tido sucessivos anúncios de tréguas militares, até a trégua definitiva, né? Penso que é esse o termo. Mas dali para cá essa agenda, pelo menos publicamente, não foi mais sendo partilhada, até que perdeu a vida o presidente da Renamo, e neste momento nós não sabemos se de facto existia um cronograma para debate e análise desse tema, e se que este era o momento de facto de que o tema deveria vir à tona, ou pode ser um outro cenário em que a Frelimo, no conjunto de cedências que tem feito, precisa talvez ter um sinal e ter a confiança, a segurança de que está e continua a dialogar ou a negociar com a pessoa certa, e que quando chegar o momento de que a Renamo terá que tomar uma posição em relação à questão do desarmamento, a pessoa com que eles estão a negociar neste momento vai ter a astúcia necessária, a capacidade para, tal como fazia o presidente da Renamo, eles poderem fazer. Portanto, são dois assuntos que têm andado de forma muito interligada no nosso país, mas que o cenário ideal seria que de facto fossem tratados cada um a seu momento, dada a sua delicadeza e os cuidados necessários que merecem cada um. Guilherme, aproveitando mesmo o que o Décio dizia, e também o que os telespectadores deixaram entender, que há uma preocupação em relação à questão do desarmamento, não obstante ser o tema central, mas há uma tendência de olhar muito o debate nesse prisma. Isto não pode também ter uma influência naquilo que é tendência de voto, porque está-se nesta situação e, se calhar, pode haver até um aproveitamento político, um próprio processo, mas mesmo sem aproveitamento político, o próprio munícipe, o próprio cidadão que deverá votar não poderá ser influenciado por esta situação toda que está a acontecer neste período pré-eleitoral. De algum modo influencia com determinando ou não, mas influencia, uma vez que o cidadão se posiciona, portanto, em função da leitura que faz, né? Então, pelas intervenções, conseguimos perceber que há tanto de alguns interlocutores ou intervenientes se posicionam do lado A, os outros do lado B. Portanto, a leitura que cada um faz é a sua medida. Agora, a questão o que mais preocupa é que um assunto como este, melindroso, que é de desarmamento das forças residuais da Renamo, portanto, o seu tratamento peca pelo arrastamento, né? Porque é um assunto que vem à ribalta e é discutido com calor nas vésperas de qualquer eleição. Já passamos por isso nas eleições gerais, nas quintas eleições gerais de 2014, em que, depois de centenas de sessões, negociações na Joanquiste Sano, faltando um mês para as eleições, foi em setembro, praticamente é que foi assinado o acordo de cessação das hostilidades, né? Mas, entretanto, tinha decorrido bastante tempo para que esse assunto fosse discutido. Então, quando chegou a setembro, a preocupação maior era realizar eleições, então teve que se criar condições apenas para haver eleições. E depois das eleições, então, esse assunto ficou esquecido. Quando muito se voltou, portanto, retornou-se à situação do conflito da confrontação armada. Então, passaram-se 4 anos, é o 5º ano, e
E estamos já a escassos meses das eleições e de novo voltou a rebalta. Portanto, e depois terá que de fato ficar também em banho-maria porque é preciso realizar eleições. A questão é até quando, a quem interessa que este assunto sempre se configure o cenário de arrastamento, que no intervalo entre eleições, então, praticamente não se fala deste assunto, senão a confrontação, a beligerância entre as partes, tanto o governo e, por outro lado, a RENAM. Então, o que seria, de fato, ideal é realmente definir-se um cronograma, quer dizer, porque já está provado que esta questão de desarmamento com outro assunto, como por exemplo da legislação eleitoral, não se compadecem e dificilmente nos podem levar a bom porto. Então, o que preocupa é que eu sempre sou pelo compromisso. Eu acho que o que falta que não deve estar a existir é um compromisso sério entre as partes. Ou uma das partes não está de fato a abrir-se naquele sentido, bom, posso, sim, vamos, mas não no contexto de um desarmamento efetivo neste momento. Acho que isso é inviável. Obrigado. Paulo Koenig, deverá reinar o bom senso e, acima de tudo, o interesse nacional para que possam trabalhar. Isso é verdade. E já agora queria aproveitar e dizer que das intervenções que tem havido, dos debates que têm se organizado, nós temos notado que há um grande interesse por esta eleição. Portanto, gostaríamos que este interesse continuasse, mesmo durante as campanhas eleitorais, durante as campanhas de educação cívica, e que isso se traduzisse na participação dos cidadãos no processo que se avizinha. Portanto, é necessário que alguns desses assuntos fiquem esclarecidos, é necessário que haja alguma serenidade na abordagem desses assuntos para que, de fato, caminhemos todos com confiança e que no dia 10 de outubro os munícipes possam escolher aquelas listas que acharem que lhes convém. Obrigado, quero agradecer a todos. E, acima de tudo, ao telespectador que nos acompanhou durante este tempo todo, dizer que próxima terça-feira a linha estará aberta para discutirmos mais um assunto de interesse público. Boa noite.